Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns para todos vocês que chegaram até aqui na nossa última unidade. Vamos falar um pouco sobre tipos de investimentos, né? Falamos durante aí as 3 últimas unidades sobre a importância de economizar, a importância de termos um planejamento, a importância do longo prazo, fazermos ali a poupança, a nossa economia. Agora iremos aprender um pouco sobre onde aplicar este valor economizado. Bom, vamos lá. Por onde começar? Bom, pessoal, primeiramente, para você fazer investimentos nos moldes que iremos falar aqui, é necessário que você abra uma conta numa corretora de valores, tá bom? O que são corretores? Jéssica, eu já tenho conta no banco, para que eu vou ter uma conta numa corretora de valores? Bom, pessoal, se você pretende investir na bolsa de valores, se você pretende ter acesso de fato a bons investimentos e não somente aqueles investimentos, entre aspas, oferecidos pelos grandes bancos, que são consórcio, título de capitalização. Fique sabendo que ali não são investimentos, tá bom, pessoal? Se você pretende, de fato, entrar no mundo dos investimentos, você deve aí abrir uma conta numa corretora de valores. São instituições financeiras responsáveis por ligar investidor a investimentos. Elas funcionam como um banco na internet, muitos são bancos e corretoras, como por exemplo o Banco Inter, são autorizados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A abertura de conta normalmente é gratuita, mas nem todas oferecem todos os serviços disponíveis, tá? Bom, pessoal, foi falado, né, que as corretoras elas fazem esse meio de campo entre investidor e investimentos, tá? No Brasil, existem inúmeras corretoras de valores. Trouxe aqui na tela 6 corretoras no Brasil, que é a XP, Rico, Clia, Isinvest, Banco Inter e a Modal Mais. Bom, como lógica de mercado, né, cada um vai ter o seu diferencial. E um dos diferenciais que as corretoras, que os investidores analisam, é se elas fazem a cobrança de taxas, né? Temos aqui no caso em tela, taxa de corretagem de ações, taxa de corretagem em ações fracionárias, taxa de corretagem em fundos imobiliários, taxa do Tesouro Direto, taxa de custódia. Vemos aqui que nessa imagem o Banco Inter sai em vantagem, né? Porque é um banco que não faz cobrança de taxas, né? Vemos aí que é grátis em todas as tarifas, tá bom? Mas fiquem super à vontade a pesquisar outras corretoras de valores que temos aqui no Brasil e que irá te aproximar do mundo dos investimentos. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem que precisam abrir uma conta numa corretora de valores, o próximo passo é definir o seu perfil de investidor. Quando você abrir sua conta e for clicar lá na opções de investimentos, obrigatoriamente você irá responder um questionário que irá verificar o seu perfil de investidor. São 3 perfis: ou o perfil conservador, perfil moderado e o perfil arrojado. Como que eles vão saber isso? Vai ser conforme ali as respostas que você for dando ali no questionário. O perfil conservador é pessoas que priorizam a segurança, que não estão tão dispostas a correrem grandes riscos no mercado, tá? Tanto é que aí eles colocam aqui no exemplo, né, na imagem, 95% em renda fixa, que são investimentos que não trazem grandes riscos. E o perfil moderado é aquela pessoa ali que está entre a segurança e a rentabilidade. Enquanto o perfil conservador prioriza a segurança, o moderado fica ali entre segurança e rentabilidade. Então, ele já tem ali uma tendência a se expor um pouco mais no mercado, investindo ali em renda variável. E, por outro lado, o perfil arrojado, que são pessoas que priorizam a rentabilidade. São pessoas que estão muito mais dispostas a se expor aos grandes riscos aí do mercado. Tá bom? Então, repetindo, você vai abrir uma conta numa corretora de valores. Ao abrir sua conta, irá responder o questionário lá da corretora para analisar o seu perfil de investidor, que é feito conforme o seu nível, sua disposição em estar frente ao risco, né? Quanto que você está disposto a se arriscar. Bom, pessoal, agora que você já sabe que precisa abrir uma conta numa corretora de valores, que precisa definir o seu perfil de investimento,
perfil de investidor. Agora você precisa ter clareza desses 4 requisitos para fazer seu investimento, tá bom? Muitas pessoas perguntam qual o melhor investimento. Bom, pessoal, não tem uma resposta pronta para essa pergunta. Por quê? Porque você precisa ter clareza da sua intenção com aquele investimento. Você precisa ser levado em consideração qual o prazo de resgate que você pretende. É curto, médio ou longo prazo? Curto prazo é 1 ano, médio prazo é de 1 a 5 anos, e longo prazo pode ser ali acima de 5, 10, 15 anos, pode ser para uma aposentadoria, tá bom? Então, cada prazo desse aí vai ser uma indicação de investimento. Você precisa levar também em consideração qual tipo de rentabilidade. Se você pretende ser da renda fixa ou renda variável, quanto que você está disposto a se expor? Quanto que você se expor ao risco, né? Por exemplo, aí já vai para aqui, para essa outra coluna. Se é um risco baixo, médio ou alto que você deseja assumir. Se você está buscando aí baixa ou alta liquidez, né? Por exemplo, fundo de emergência, que precisa ter uma alta liquidez porque você vai se deparar com uma situação de urgência e precisa recuperar rapidamente aquele seu investimento, tá bom? Então, é necessário que, ao se perguntar qual o melhor investimento, você seja indagado por esses questionamentos, que você leve em consideração o prazo, o tipo, o risco e a liquidez. Agora que você já compreendeu, vou sempre repetir, que você precisa abrir uma conta numa corretora de valores, que você precisa definir o seu perfil de investimento, que você precisa levar em consideração prazo, liquidez, o risco. Agora eu te apresento o global aí, né, as caixinhas da renda fixa e da renda variável, porque os investimentos eles vão estar compreendidos dentro dessas 2 caixinhas, ou ele é renda fixa ou ele é renda variável. Dentro da renda fixa estão compreendidos os investimentos mais seguros, porém com uma rentabilidade menor. Dentro da caixinha da renda variável são os investimentos mais arriscados, porém com possibilidades de uma rentabilidade maior, que aí já compreende ações, fundos imobiliários, o dólar, que é o câmbio, né? Câmbio, já está compreendido diversos investimentos que sofrem aí uma grande volatilidade, tá? Jéssica, tu mencionaste que é seguro investir em renda fixa, né? Tem a rentabilidade menor, porém é mais seguro investir em renda fixa. Mas é verdade mesmo? É seguro investir em renda fixa? E por que ele é seguro? Bom, pessoal, porque a renda fixa pública, né, é necessário compreender que existe uma renda fixa pública, que são aquelas emitidas pelo governo, que vem com garantia do Tesouro Nacional. No caso, os títulos do Tesouro Direto, que você pode acessar aí na internet, o site do Tesouro, em que você pode comprar títulos, que você, no caso, vai estar emprestando dinheiro para o governo, e o governo, com contrapartida, te retribui, né, o valor do investimento com os juros, e os seus investimentos estão assegurados pelo Tesouro Nacional, tá? E existe renda fixa privada, que são emitidos por bancos, também tem seguro, né? Tem ali uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. E quais são, ao invés de venderem títulos do Tesouro Direto, os grandes bancos, aí a renda fixa privada tem CDBs, que é crédito direto bancário, LCI, LCAs, LCs e etc. Por aí vai, tá? São também opções seguras, porque estão aí cobertas pelo FGC. Por isso que falam que renda fixa é seguro. A renda fixa pública é coberta pelo Tesouro Nacional, assegurada pelo Tesouro Nacional, e a renda fixa privada é ali garantida pelo FGC. Bom, pessoal, eu havia falado que os investimentos estão ali dentro de 2 categorias, renda fixa e renda variável. Só que agora, pessoal, vocês precisam compreender que a renda fixa não é tão fixa assim. Eles existem os rendimentos pré-fixados e os pós-fixados. Qual a diferença? Os títulos ou investimentos pré-fixados são aqueles investimentos com a rentabilidade predefinida no momento da contratação, no momento ali da compra do seu título, você sabe exatamente qual vai ser o rendimento do seu título. Você já sabe exatamente quanto que você vai receber no vencimento ali do seu título, tá? Ele pode perder para a inflação, é um pouco mais arriscado e tem ali o percentual ao ano, que é a taxa de juros do seu investimento. Você está emprestando dinheiro para o governo.
E existem ali os investimentos pós-fixados, que são aqueles investimentos com uma rentabilidade por indexadores. Jéssica, o que são indexadores? Bom, pessoal, é o Selic, é o CDI, é o IPCA, que são aqueles indexadores sempre anunciados nos jornais e que boa parte da população não dá tanto crédito àquela notícia, tá? Mas que influenciam e muito o mercado de investimentos, tá bom? Nesses investimentos, você só saberá o rendimento no final do vencimento do seu título ali, ou do seu LCI, você só vai saber no vencimento ali do seu investimento, tá? É um investimento que é difícil perder para a inflação, porque ele vai acompanhar a evolução. Por exemplo, títulos atrelados ao IPCA, ele acompanha aí, né, a inflação. Então, dificilmente você vai perder para a inflação. E por isso é um pouco mais seguro, né? Jéssica, você falou em indexador, falou em Selic, CDI, IPCA. Bom, pessoal, a taxa Selic é um sistema especial de liquidação e custódia. É empréstimos entre bancos com títulos públicos e é usado principalmente no Tesouro Selic, enquanto o CDI é o certificado de depósito interbancário e fica ali utilizado nos empréstimos privados entre bancos. É usado em CDBs, LCI, LCA. Esse LCI é letra de crédito imobiliário, enquanto o LCA é letra de crédito da agricultura, RDBs e etc. Já o IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ele mede a inflação no Brasil e é usado em títulos públicos como CDB, LCI e por aí vai. Eles são indexadores. É como se fosse ali um tesouro direto. Bom, falamos anteriormente sobre os títulos prefixados, que são aqueles que têm uma taxa de juros fixa. Você sabe, no momento da contratação, no momento ali da compra do seu título, você sabe exatamente qual o valor que você vai receber no final, ao final da aplicação, que sai o vencimento do título, tá bom? O Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? São títulos pós-fixados, ali atrelados à taxa Selic, que é definida pelo Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, em que eles definem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. É ideal, né, e super recomendado para pessoas que começam a investir no Tesouro Nacional, porque inicialmente você precisa fazer a sua reserva de emergência. Então, o Tesouro Selic é o ideal para quem quer começar no mundo dos investimentos e precisa, claro, ter sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência, Jéssica? É uma cota ali, um valor que você vai ter sua reserva financeira para casos emergenciais. Tá bom? Numa situação, por exemplo, dessa de desemprego ou uma consulta, o carro quebrou, investimento que você precisa ter uma alta liquidez, você precisa sacar imediatamente, não tão, e que sejam investimentos, né, mais rentáveis aí do que a poupança, que poupança, no nosso caso, nós não mais consideraremos como investimento, tá bom, pessoal? Então, reserva de emergência, Tesouro Selic, tá? Tesouro IPCA. É a rentabilidade desse título, ela está atrelada ali à inflação, que é medida pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, medido pelo IBGE. Ou seja, esses títulos oferecem aí um rendimento igual à variação da inflação, mais uma taxa prefixada de juros. Quais as vantagens? Garante uma rentabilidade sempre acima da inflação, porque é a taxa, por exemplo, nós vamos mostrar aqui no próximo slide, eu creio, que vem uma taxa mais o IPCA, diferente ali do prefixado. Por exemplo, um título prefixado, ele, quando vier, ele vai vir lá 8%. No IPCA vai vir ali uns 3,5% mais IPCA. Tá entendido? Sempre vem uma taxa mais o IPCA. Ele é ideal para investimentos de longo prazo, tipo sua aposentadoria, e te protege das variações da inflação. Deixo aqui com vocês o link, tá, do site do Tesouro, em que você pode consultar os vários títulos dispostos no site, que você pode estar ali comprando títulos. Temos aqui, pessoal, 3 imagens, né, de títulos do Tesouro, tá bom?
Por que eu trouxe essa imagem? Eu trouxe para inicialmente já acabar com essa história de que investir é coisa de rico. Você consegue comprar títulos do governo, emprestar dinheiro para o governo a menos de R$ 40. Temos aqui, por exemplo, o Tesouro Prefixado 2023 a R$ 35,89. Uma rentabilidade anual aqui que o governo está te oferecendo a 4,28%, com esse investimento de R$ 35,89 e data de vencimento 1/1/2023. Sempre vai ver assim, ó, tesouro prefixado, que ele precisa dizer se ele é prefixado, 2023. Ou seja, você já sabe que só vai resgatar esse dinheiro em 1/1/2023 se você quiser garantir essa rentabilidade de 4,28, tá bom? Tesouro IPCA mais 2026. Rentabilidade anual taxa IPCA mais 2,78%. Lembra-se que eu falei que vai vir uma taxa e mais o seu indexador? Pois está aqui, tá bom? Você consegue fazer ali a compra desse título com R$ 55,58. E o vencimento, né? Em 15/8/2026, você irá resgatar o valor investido conforme a essa projeção de rentabilidade, tá bom? Você consegue até fazer as simulações no site do Tesouro. Tesouro Selic 2025. Novamente, uma projeção aqui de rentabilidade Selic, né? Mais 0,0,3, tá bom? Com R$ 106,15 você consegue aí comprar um título do Tesouro Selic 2025. Jéssica, tu não falaste que o Tesouro Selic é para uma situação emergencial? Por que ele está dizendo aí que o vencimento dele é em 1/3/2025? Porque todo título vai ter uma data de vencimento, tá? Nenhum título vai vir sem data. Tem a data dele em 1/3/2025, mas nada impede que você solicite o resgate dele naquela situação emergencial, conforme eu te falei, tá bom? Vamos lá, mais opções de títulos, tá? Eu trouxe aqui essa imagem, todas eu retirei do site do Tesouro. Essa imagem aqui, quando você acessar lá o site Tesouro Direto, joga no Google que vai direto para a página, você vai ver essas opções de título. Eles te mostram a rentabilidade do título, o valor mínimo que você precisa para comprar. Se você tiver mais, você pode comprar. Ele lança lá, por exemplo, aqui R$ 100, aí vai mostrar frações de títulos, tá bom? Ele te diz ali o investimento mínimo, tá? E te apresentam as datas de vencimento, tá? Eu detalhei aqui para vocês que esses, por exemplo, esses títulos aqui, Tesouro Prefixado 2023 e 2026, é ali para uma situação, um investimento de médio prazo, tá? Esse Tesouro Selic, conforme eu falei, é reserva de emergência. E esses títulos aqui, 2045, 2055, é para pessoas que objetivam ali uma aposentadoria, tá? Rentabilidade do Tesouro Direto. Bom, pessoal, eu mostrei ali, né, as taxas, mostrei o valor mínimo, o vencimento. Então, aqui é mais para mostrar um pouco mais da rentabilidade, né? Por exemplo, IPCA. O IPCA mais os juros semestrais, porque tem tanto títulos com juros semestrais, quanto títulos em que você só vai fazer o resgate ao final do vencimento, no vencimento, tá bom? Mas tem deles títulos IPCAs com juros semestrais que você consegue ali a cada semestre receber os juros dele, tá bom? Existem os prefixados com juros semestrais, de rentabilidade atrelada ao Selic, e por aí vai. Investimentos em CDBs. Bom, os títulos do Tesouro são títulos públicos, emitidos pelo governo, assegurados pelo Tesouro Nacional. E como é a renda fixa, então, privada? São esses CDBs, LCIs, LCAs, que são emitidos por bancos. Mas eles são seguros? Sim, são seguros porque eles têm a cobertura do FGC e também eles têm liquidez diária ou no vencimento, e tal qual o Tesouro Selic.
Bom, Jéssica, e o que é então? Qual a diferença do CDB para o CDI? Totalmente diferente, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá? Parecem ser a mesma coisa, mas não são. O CDI, conforme eu te falei, ele é um indexador de investimento, enquanto o CDB é um investimento, tá? O CDB é o empréstimo de investidores para o banco. Você está emprestando dinheiro para o banco e não o contrário. Chega dessa vida de você pedindo dinheiro emprestado para o banco. Agora você é investidor, agora é você que empresta dinheiro para ele, tá? Agora é ele que vai te pagar os juros, tá, pessoal? E dentro dessa renda fixa privada, né, que são emitidas por bancos, temos aí os CDBs, as LCIs, LCAs, LC, que é a letra de câmbio, RDB, recibo de depósito bancário, e a LF, que é uma letra financeira, tá? Temos aí diferenciações, tem investimentos aí a partir mesmo, né, de R$1 você consegue fazer investimento, bons investimentos a partir de 100, 10, depende, tá, pessoal? Porque como esses investimentos aqui são de bancos, cada banco tem a sua taxa, o seu valor mínimo, tá? Eu, por exemplo, utilizo o Banco Inter, lá ele tem uma outra plataforma, então não caberia aqui eu trazer N situações de bancos, porque cada banco aí define, diferentemente do Tesouro Direto, em que é do governo, você acessa ali a plataforma, é uma plataforma pública, você consegue ali ver todos os títulos que estão ali disponíveis para compra, tá bom? LCDB, LCI, LCDA e por aí vai, são definidos por bancos. Cada banco tem o seu, tá bom? Mas é importante aqui destacar que, com a exceção aqui da letra financeira, todos têm aí a garantia do FGC, tá? Bom, pessoal, eu falei um pouco sobre a renda fixa, né? Falei sobre os títulos emitidos pelo governo por meio do título do Tesouro Direto, falei um pouco sobre renda fixa dos bancos, né, que são a renda fixa privada, como os CDBs, LCI, LCA. Falei que existem investimentos pré-fixados, que são investimentos que você sabe exatamente quanto que irá resgatar no vencimento do seu título. E falei que existem títulos ou investimentos de renda fixa em que você tem uma expectativa, né? Você não sabe exatamente quanto que vai receber, porque além da taxa, ele está ali indexado a uma outra variação, como, por exemplo, a outro indexador, como, por exemplo, a taxa Selic, ou IPCA, ou CDI, né? Então, são renda fixa, mas não tão fixas assim. Eles sofrem aí, são investimentos pós-fixados, tá? Agora, aqui na renda variável, é totalmente diferente, porque são investimentos que sofrem bastante com as oscilações do mercado. Temos aqui as ações. Quando você compra uma ação, você se torna acionista de uma grande empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores. Fundos imobiliários da mesma forma, fundos de investimento, câmbio moeda, derivativos e ETF. São tipos de investimentos de renda variável, mas ressalta aí que tem um universo de investimentos da renda variável, em que os mais populares, né, no momento, são as ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, câmbio moeda, derivativos e ETFs. Vamos aqui tentar explicar aqui os mais conhecidos, né? Que são as ações e os fundos imobiliários, tá bom? As ações são essas grandes empresas de capital aberto na bolsa, em que, quando elas se colocam na bolsa, abre a possibilidade de qualquer interessado que tenha acesso à bolsa compre ações de sua empresa, né? Temos, inclusive, os bancos, né? Você pode ser acionista de um banco, sócio da Ambev, enfim, N empresas que estão ali com capital aberto na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, mais conhecida aí como B3, tá? Você consegue aqui consultar as empresas que estão listadas na Bolsa, que são empresas que você pode investir, que você pode se tornar acionista dessa empresa. Eu trouxe aqui essa imagem que ficou disponível na sexta-feira, 29 de 5 de 2020, em que ali o índice Bovespa batia 87 mil pontos, né, demonstrando aí uma recuperação da nossa economia. Mesmo em tempos de coronavírus, o mercado está reagindo positivamente à saída, né,
dessa crise. Vamos vencer, tá bom? As empresas listadas elas estão divididas ali entre 10 setores e no momento o Brasil já conta aí com 353 empresas em que você pode se tornar acionista, né? 353 empresas com capital aberto, tá? Quais são os setores? Os setores são os mais diversos, tá bom? Tem bens industriais, consumo cíclico, não cíclico, financeiros, que aqui tem muitos bancos que você pode se tornar acionista dos bancos, tá bom? Materiais básicos, petróleo, saúde, TI, telecomunicações, utilidade pública, enfim. Você entra aí e consegue consultar várias empresas aí que você com certeza tem dentro de suas casas e você consegue se tornar acionista delas com muito pouco. Bom, pessoal, ações. Normalmente as pessoas pensam que para ser acionista de uma grande empresa precisa sim de muito dinheiro, né? Precisa ter uma certa influência no mercado. Não, pessoal, com a abertura, né, dessas empresas no banco, na bolsa de valores, qualquer pessoa pode se tornar um acionista de uma grande empresa, por exemplo, como o Banco do Bradesco. Eu trouxe aqui para vocês a cotação de sexta-feira, 29 de maio de 2020, das empresas, tá? Eu peguei aqui no site Status Invest, que pode também ser consultado por todos vocês após aqui o encerramento desta aula. Por que eu quis trazer? Porque ela que apresenta alguns valores de ações. Por exemplo, temos aqui a empresa conhecida, né? Azul Linhas Aéreas, em que apresentou aqui baixa nessa sexta-feira e você com menos de R$15 conseguia ali, comprar uma ação da Azul. Temos aqui a MRV, do setor de construção, né? Engenharia civil, em que uma ação da MRV custando aí R$15,17. Essas são aqui algumas empresas, né? Peguei a primeira imagem da tela, só para apresentar para vocês que com menos de R$15 você consegue aí ser acionista de várias empresas, tá? Temos aqui uma empresa custando R$10,32. Nesta outra coluna aqui, é a coluna dos dividendos. São empresas que irão pagar dividendos ou JCP, que são juros de capital próprio, para seus acionistas. Temos aqui, por exemplo, o Banco do Bradesco, Cosan, Itaú e, novamente, Banco do Bradesco, tá? Que irá pagar aqui, ó, tanto no mês de junho quanto no mês de julho, o Banco do Bradesco aí irá dividir seus lucros com seus acionistas por meio de dividendos e JCPs, tá? Essa é uma das grandes vantagens de você ser acionista, tá bom? É que você tanto pode faturar com a valorização de suas ações, quanto você vai recebendo aí dividendos, tá? Já pensou você receber ali mensalmente R$100, 200, não sei, vai depender de quantas ações você tem na empresa, tá bom? Os juros são divididos conforme o número de ações que você tem, tá bom? E agora eu te apresento um outro tipo de investimento em renda variável, que são os fundos imobiliários. Jéssica, o que são fundos imobiliários? São imóveis em que você consegue comprar cotas de imóveis, como por exemplo shoppings ou grandes galpões, hotéis, hospitais. Você consegue ali comprar uma parte daquele imóvel com pouco dinheiro, com apenas o investimento ali naquele fundo, que faz a gestão daquele empreendimento. Ao invés, agora, a partir de agora, ao invés de você só ir gastar dinheiro no shopping, comprando, enchendo o carrinho de passivos, agora eu vou te apresentar a oportunidade de ter partes, né? De você ser cotista de um shopping, tá bom? Os fundos imobiliários, eles têm 14 segmentos, como você pode ver nos mais diversos, né? Temos aqui agência de banco, educacional, hotel, lajes corporativas, shoppings, varejo, misto, papéis, tem fundos de fundos, enfim, são 14 segmentos e, contrariamente às ações, ao invés daqui indexado ser a Bovespa, aqui é o IFIX, tá, pessoal? O indexador do fundo imobiliário é o IFIX. O IFIX, né, conforme aqui o conceito, né, tirado exatamente do site, né, do IFIX, é que o IFIX é um índice bem Bovespa, fundo de investimento imobiliário, e tem por objetivo medir a performance de uma carteira composta por cotas de fundos.
Lá nas ações são ações e aqui são chamados de cotas, tá? Cotas de fundo imobiliário que são listados para negociação nos ambientes administrados pela Bovespa, BMBF Bovespa, tá? Vemos aqui, né, que os fundos imobiliários, existem 227 fundos no Brasil, 227 fundos imobiliários, divididos aí nos 14 segmentos. Assim como eu fiz com as ações, eu quis trazer aqui para vocês o preço desses fundos, tá? Temos aqui fundos que custam R$16,40, R$5,40, R$5,44, R$11,90, R$40, fundos até que custam menos de R$1. E como toda boa renda variável, né, como eu falei anteriormente também, eles oscilam bastante. É aquela coisa, quanto que você está disposto a enfrentar de risco, né? Temos aqui, por exemplo, essa variação, esses fundos aqui que ficaram em alta, né? Tiveram uma alta de 15%, 9%, 8,18% no dia, e também temos fundos que variaram para baixo, né? Renda variável é isso. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, tá bom? As vantagens dos fundos imobiliários é que, por lei, né, eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% do seu resultado semestral. Normalmente, os fundos pagam mensalmente seus dividendos. Então, se você tem uma cota de um fundo imobiliário, todos os meses esse fundo irá lhe pagar os dividendos devidos, tá bom? Essa é uma das grandes vantagens. A outra vantagem é que você não precisa bater cabeça. Por exemplo, se você tiver que comprar uma casa e receber o aluguel, você tem todas aquelas dores de cabeça, né? Todo aquele trabalho em custear, manutenção, resolver problemas no cartório, titulação, uma série de problemas burocráticos que você tem que resolver. No fundo imobiliário, não. Você tem parte daquele empreendimento e você consegue gerenciar consultando os relatórios, consultando as coisas, mas muito mais simples, sem pagar, sem ter todo aquele sufoco, né? Só comprando cotas você consegue receber, ter ali seus aluguéis, né? Receber seus aluguéis, sem toda essa burocracia, sem todo esse trabalho do que se você teria se tivesse comprado uma casa, comprado uma loja e tivesse que alugar para uma pessoa física ou jurídica, né? Nos fundos imobiliários, você é poupado desse trabalho todo. E, ainda de quebra, recebe ali os seus aluguéis, tá bom? Por fim, pessoal, finalizando aqui a nossa aula, eu trouxe aqui diretamente da tela do meu celular a tela do Home Broker, né, que é a plataforma de investimento. Nesse caso aqui, é a plataforma de investimento do Banco Inter, que é meu banco e corretora, tá bom? É aqui o famoso Home Broker, né, ou HB, que você pode ver pela internet, que as pessoas falam abreviando as coisas, né? O pessoal gosta de abreviar tudo, não fala Home Broker, fala HB. Trouxe aqui a tela dele, que as pessoas às vezes pensam que é cheio de gráfico, aquele ambiente confuso, complicado, tudo em inglês. Ai, Deus me livre eu apertar alguma coisa e dar errado. Não, você vê aqui que é totalmente simples, né? Aparece aqui o papel, né? A ação ou o fundo, o valor dele, a cotação com preço médio e aqui como que ele está variando aqui ao longo do dia, tá? Temos aqui alguns investimentos, por exemplo, o VISC11, que é um fundo de investimento imobiliário, a salvo engano é um shopping, KNRI, Ambev, MOL 11, que é shopping também, Petro, que é a Petrobras, BID4, que é o Banco Inter, Itaúsa e por aí vai. Aparece aí uma série de títulos ou fundos ou ações que eu desejo comprar ali na Bolsa de Valores, por meio aqui da plataforma do Home Broker, tá? Para essa simulação, eu trouxe aqui o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil aqui é tido como BBAS3. Quando aparece, que eu esqueci de mencionar, são lotes de ações. O que é um lote de ação? São 100 unidades. 100 ações corresponde a um lote, tá? Só que se você não tiver dinheiro ou não quiser comprar um lote de ação, você pode comprar ele fracionado. Basta adicionar aqui o Fzinho ao final do código da sua ação. Ao invés de ser BBAS3, agora é BBAS3F, que significa
fracionado, você vai comprar só uma ação, por exemplo, tá? Quando você botar o Fzinho, já vai vir, você só digita aqui uma ação a R$ 30,89, clicou em comprar, está feito ali o lançamento da sua compra de Banco do Brasil, tá bom? E aí vai ser debitado em 2 dias da sua conta da sua corretora, tá bom? O Banco Inter, ele funciona como banco e como corretora. Então, pessoal, você viu aqui, te apresentei as ações, os fundos imobiliários e, por último, eu estou te mostrando uma plataforma do Home Broker e do Inter, em que é totalmente simples, é só com essa ideia mesmo de te familiarizar, para você ver que não é uma coisa de outro mundo, que você consegue, por exemplo, como exemplo, comprar uma ação do Banco do Brasil a R$ 30,89, tá? Se você tem interesse, obviamente, você tem que estudar um pouco mais sobre o mundo da renda variável. Então, um grande abraço, espero que vocês tenham compreendido. Isso aqui foi só para te apresentar noções introdutórias, porque rende muito mais conteúdo, era só para te apresentar realmente essa noção dos investimentos, tá bom? É só uma base introdutória, não se limite a esse conteúdo, tá? Um forte abraço, saúde e prosperidade a todos. Dica de leitura, como eu sempre faço em todas as aulas, a dica de hoje é o livro aqui do nosso Thiago Nigro, do 1000 ao 1.000.000, sem cortar o cafezinho. Fica a nossa dica de leitura para o dia. Saúde e prosperidade a todos, um grande abraço.